Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai estudar funções quadráticas, ou equação de segundo grau, função polinomial do segundo grau. Essa função ela é representada pela seguinte expressão. A gente vai ter um ax ao quadrado mais bx mais c. Observe que, como eu estou tratando de uma função quadrática, o seu primeiro termo sempre vai ser um número acompanhado do termo x elevado ao quadrado. Então, no exemplo que temos aqui abaixo, 2x ao quadrado mais 3x mais 5. Então, aqui a gente tem que o valor de A é 2, o valor de B 3 e o valor de C é 5. E por que a gente determina o valor de A, B e C? Porque para a gente conseguir resolver essa função quadrada, a gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara, e já já eu vou relembrar ela, e a gente precisa ter esses valores de A, B e C. Nesse exemplo aqui, a gente tem uma função de 2x ao quadrado mais 5. Veja que está faltando um termo, o termo que tem apenas o x, como se fosse um x de primeiro grau. Sempre que na minha função de segundo grau o termo b ou c não vierem, a gente sempre vai colocar o valor de zero. Como por exemplo aqui, eu tenho o valor de A 2 e o valor de C, que é 5. Mas o valor de B ele não mostra, então a gente assume como zero. Para a gente fazer o gráfico da função de segundo grau, a gente vai ver que, diferentemente das funções de primeiro grau, onde a gente tem uma reta, no segundo grau a gente vai ter parábola. Essa parábola ela vai representar uma curva. E quando a gente fizer o cálculo, a gente já vai poder encontrar as raízes a partir da fórmula de Bhaskara, e a partir do delta que a gente encontra, a gente já consegue determinar se aquelas raízes que a gente vai encontrar, se ela vai cortar o eixo x em dois pontos, em um ponto, ou ela não corta o eixo x em ponto algum. E mais na frente a gente vai ver o que significa cortar o eixo x em dois pontos ou em um ponto. Então aqui a gente tem uma representação gráfica da função de segundo grau, a equação de segundo grau. Quando o seu valor de A for maior do que zero, a gente vai ter uma função convexa. Lembra até um V, onde essa concavidade aqui é para cima. Caso contrário, a gente vai ter uma função côncava, com essa minha concavidade para baixo. Aqui, a gente vai encontrar agora as raízes da minha equação de segundo grau. O que é que essas raízes vão nos ajudar a entender? Bom, sempre que, ao fazer o cálculo da fórmula de Bhaskara, que está aqui embaixo, principalmente esse do delta, eu tiver o meu delta maior do que zero, significa que a gente vai ter duas raízes reais e distintas. O que é que isso significa? Voltando aqui no gráfico, significa que essa minha curva, essa minha parábola, ela vai cortar o meu ponto x em dois pontos. Então, então aqui, nesses pontos, eu terei duas raízes. Ou seja, se essa minha curva passa por esse ponto, significa que nesse ponto de x, o valor de y é zero. Então, se eu pegar o valor da raiz que eu encontrei e substituir na minha função, o valor daquela minha função vai ser de zero. Caso o meu delta seja igual a zero, eu vou ter duas raízes iguais. Então, eu só vou cortar o meu eixo x em apenas um único ponto. Voltando aqui no gráfico, é como se o meu eixo x ele fosse aqui. Ele viesse a demonstrar um ponto de mínimo ou um ponto de máximo. Aqui eu trago alguns exemplos resumidos, já para a gente entender, onde delta vai ser igual a zero, eu vou ter apenas
uma raiz, né? São duas raízes, mas com o mesmo valor, então é como se eu tivesse uma só. Então essa minha função vai cortar o meu ponto x em um único ponto. E está com a concavidade para cima porque o a é maior do que zero. Se o a fosse menor do que zero e o meu delta fosse zero, indicando uma função côncava e cortando o meu eixo x em apenas um único ponto, a gente teria aqui um ponto de máximo. E aqui abaixo, os dois exemplos mais comuns que nós temos, que é quando o valor de delta é maior do que zero e corta o eixo x em dois pontos, em duas raízes. Aqui a gente tem uma outra fórmula que é para a gente encontrar o vértice da parábola. Pois, se a gente tem um delta igual a zero, é muito mais fácil a gente encontrar esse vértice aqui do meu ponto x, pois vai ser onde a raiz já vai encostar no ponto x, é onde eu vou ter o meu valor. Já quando a gente tiver esses outros exemplos aqui, fica muito mais complicado a gente encontrar o meu ponto do vértice. Por isso, a gente utiliza essa fórmula aqui para encontrar o vértice do x e do y. E o encontro desse meu par ordenado vai ser o ponto do meu vértice da parábola, seja ele um ponto de máximo ou um ponto de mínimo da minha função. Então, vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho aqui a minha função de x ao quadrado menos x mais 6. Logo, aqui o meu valor de A é 1, valor de B menos 5, valor de C é igual a 6. Então, eu vou aplicar a fórmula do delta. Delta é igual a B ao quadrado. Como o meu B é menos 5, vamos lembrar lá da aula de potência. Então, menos 5 ao quadrado, e lembrando que está no parênteses, logo é menos 5 vezes menos 5, que vai me dar um valor positivo de 25. Seguindo a fórmula, menos 4AC. Menos 4 vezes 1, que é o valor de A, vezes 6, que é o valor de C. Logo, eu tenho que meu delta é igual a 25 menos 24. Meu delta é 1. Como 1 é maior do que zero, eu sei que eu vou ter duas raízes distintas, duas raízes diferentes. Ou seja, quando eu for desenhar o gráfico dessa função, a minha parábola vai passar pelo valor de x, pela minha reta x, em dois pontos. Vamos continuar aqui com a fórmula. Então, aqui eu vou repetir menos b, menos 5, já que meu b é menos 5. Então, eu fico com o valor positivo de 5, mais ou menos raiz de 1, que é o próprio 1. E aqui, nessa parte do denominador da fração, é importante lembrar que é 2 vezes A. Como o meu valor de A é 1, eu fico com o valor de 2 no meu denominador. Tem que prestar muita atenção nisso, porque muitos exemplos vêm com o valor de A como 1. Mas caso mude, tem que lembrar de fazer essa multiplicação. Assim, as minhas raízes serão 5 mais ou menos 1 dividido por 2. Então, fazendo aqui a minha primeira raiz, o meu x1, 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. Eu já tenho uma raiz. E a minha segunda raiz, meu x2, vai ser de 5 menos 1, 4. 4 dividido para 2, 2. Então, eu tenho aqui duas raízes distintas. Aqui agora a gente vai ter o cálculo dos vértices, para a gente encontrar o valor de mínimo ou de máximo da função. Então, a gente encontra aqui o par ordenado desse vértice. Então, eu tenho que x é 2,5 e o valor do vértice de y é menos 0,25. Todos esses valores aqui a gente já encontrou em cálculos anteriores. Bom, mas e como é que eu vou fazer para construir o gráfico, já que o gráfico, quando a gente vai fazer aquela concavidade, ele exige mais pontos? Bom, uma dica muito importante é: observa aqui que a gente já tem essas duas raízes, o 2 e o 3, e eu sei que eles
corresponde ao valor de zero. Zero vai ser o seu par ordenado. Por quê? Porque se eu pego os valores dessas raízes que eu encontrei e substituo dentro da função, essa minha função x ao quadrado menos 5x mais 6, zero é o valor que vai ser retornado ao colocar esse valor de x na função. Então, o que eu faço é pegar 2 pontos acima e 2 pontos abaixo desses valores. Então, eu pego 2 pontos abaixo do 2, 0 e 1, e 2 pontos acima do 3, 4 e 5. E vou pegar esses valores e substituir dentro da função para eu encontrar o par ordenado correspondente. Aqui nesse caso, o par ordenado do zero, quando x for 0, y é 6. Quando x for 1, y é 2. 2 e 3 a gente já encontrou que o par ordenado é de 0. O par ordenado de 4 é 2 e o de 5 é 6. Então, plotando no gráfico, aqui eu tenho que a minha parábola vai cortar o meu eixo x nas duas raízes, em 2 e 3. E quando eu pego os outros valores, por exemplo, o valor de 1 corresponde ao valor de 2 do meu y. Quando x for 0, vai corresponder a 6. Quando x for 4, corresponde a 2 no y. Quando x for 5, eu vou ter o valor de 6. Outra coisa muito interessante da gente trabalhar com função de segundo grau e que vai ser muito utilizado quando a gente vai estudando limites é a fatoração da equação de segundo grau. Bom, para fatorar a equação de segundo grau, eu uso essa fórmula daqui. A, abre parênteses, x vezes a primeira raiz, x menos a raiz de 2. Aqui é como se fosse x menos o x', x menos x duas linhas. São as duas raízes que a gente encontra. Bom, naquele exemplo anterior, a gente encontrou as raízes 2 e 3. Então, eu vou colocar x menos 2, x menos 3. Lembra que esse menos já é da fórmula. Então, caso a minha raiz seja negativa, acaba que o valor aqui ficaria positivo. Bom, dessa substituição das raízes dentro da fórmula, eu posso fazer a multiplicação, a distributiva, para eu ver qual é a equação que ele vai me retornar. E um pequeno ajuste que a gente vai ter que fazer, caso não seja a equação exata pelas raízes, é esse valor de A que fica aqui na frente da multiplicação. Esse valor de A, geralmente, ele assume o valor de 1, como nesse exemplo aqui, do x menos 2 vezes x menos 3. Quando a gente faz essa multiplicação, a gente encontra a nossa equação original, x ao quadrado menos x mais 6. Logo, é porque o valor de A que tem aqui na frente é 1. Mas caso essa equação aqui tivesse me retornado algum valor que fosse múltiplo, eu teria que fazer a divisão pelo valor de A. Então, por exemplo, se aqui fosse meio x ao quadrado menos 2,5x mais 3, então eu teria que o valor de A seria 2, porque multiplicando toda essa minha equação que eu disse de meio x ao quadrado menos 2,5x mais 3, se eu multiplico essa equação por 2, eu volto até a minha original de x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, a fatoração da equação do segundo grau ela é feita a partir das suas raízes. Por fim, eu deixo aqui 2 exemplos para que vocês possam treinar. Tanto encontrar as raízes, fazer o gráfico e fatorar cada uma dessas equações do segundo grau. Eu aviso para que vocês peguem o livro indicado pelo professor, já que os slides são apenas um complemento
do que vocês veem em sala de aula e um complemento do que tem no livro. O livro, sim, tem um conteúdo completo e bem mais aprofundado. Então, bons estudos e até a próxima aula.